Segundos Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Segundos Crônicas 32, versículo 7. E o 8 também. Segundos Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Que diz assim: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vós espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Essa é uma palavra o qual Ezequias trouxe ao povo de Judá para não temer, para ter ânimo e para confiar em Deus. E às vezes há circunstâncias em nossas vidas que parece que a nossa confiança em Deus não há mais. E Deus, através dessa palavra nessa noite, Ele vai confortar os nossos corações a persistir, a ter ânimo, a confiar no Senhor. Essa situação aqui era uma situação muito difícil, pois Ezequias era o rei de Judá e Senaqueribe era o rei da Síria, que tinha por capital Nínive, e ele vinha destruindo as nações, oprimindo as nações, dominando os reis e destruindo todos os deuses daqueles reinados. Era uma forma dele crescer o seu império. E aqueles países que o rei da Síria e os reis daquela época, eles tentavam dominar, eles cobravam impostos muito altos e ficava submisso a ele, dominado por ele. E ele já tinha dominado Israel, que estava dividido em duas partes, Reino Norte e Reino Sul. Tinha levado o Reino Norte dominado, tinha o qual por rei Oséias. E também tinha levado antes disso muitos cativos, através do pai de Ezequias. E nesse momento ele estava pagando um imposto muito alto, Ezequias, mas o rei da Síria, Senaqueribe, queria invadir a cidade. Tinha colocado no coração, não só estava conformado com de cobrar um imposto muito alto, queria muito mais ainda. E Ezequias aqui, por ter um pai que não honrou o Senhor, era ímpio, sacrificou a ídolos, fez muitos altares dos bosques, nas montanhas, nos vales, para adorar outros deuses. Ezequias não copiou seu pai,
Ele começou a reinar com 25 anos e fez uma grande reforma em Israel. E para se fazer uma reforma, o qual o texto diz em Miqueias, que Miqueias também é contemporâneo dessa época, diz que os magistrados julgavam através de recebendo presente, o sacerdote por interesse e os profetas dessa época por dinheiro. Então, a dificuldade de Ezequias foi muito grande fazer uma reforma em sua nação. E ele faz uma reforma religiosa, civil, espiritual, destrói os bosques, leva o povo à adoração novamente, apesar deles começar a reinar com 25 anos. Então, tudo que ele podia fazer como rei e como temente a Deus para mudar a sua nação, ele fez. E agora, depois que ele fez aquilo, essa reforma, ele agora vai encontrar Senaqueribe, o rei da Síria, se levantando contra Judá. Então agora não tinha outra saída para ele. Se ele tinha ensinado para o seu povo corretamente, se ele tinha ensinado a lei de Deus, se ele tinha feito uma grande reforma, então tudo o que ele podia fazer para mudar a sua nação, ele fez. Mas agora ele estava diante dessa situação que ele precisava confiar em Deus. Porque a parte humana, aquilo que ele podia fazer, ele tinha feito. Então não havia saída para ele agora, a não ser confiar em Deus. E Senaqueribe se levanta contra ele, contra a nação de Israel, e disse: olha, vocês estão confiados em quem? Eu já derrotei todos os reis circunvizinhos, vários países. Vocês estão confiando no Egito? Porque Israel tinha tentado fazer aliança com o Egito. E quem vocês confiais? E aqui agora Ezequias recebe uma resposta de Deus e diz: olha, conosco está a multidão, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Então agora ele leva o povo a confiar em Deus. E tem dois tipos de pessoa: os que confiam em Deus e os que não confiam. Jeremias disse no capítulo 17, no versículo 5, que maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Ele disse que esse homem será como uma árvore chamada tamarqueira, que fica no deserto. Essa árvore é uma árvore que não produz fruto, as suas folhas são pequenas e não dá sombra para ninguém, não dá fruto. Então ele diz: o homem que aparta o coração do Senhor e não confia no Senhor é como essa árvore que não dá fruto, vive distante em sequidão. Já ele fala mais: feliz é o homem que confia no Senhor, pois ele será como uma árvore plantada junto da água, cujas raízes vai para o rio, e no tempo de sequidão as suas folhas não murcham, e nem se afadiga e nem para de dar fruto. Então há uma diferença daqueles que confiam em Deus e daqueles que não confiam em Deus. E me faz lembrar que quando eu era ainda criança, a gente morava num lugar, numa fazenda, o qual tinha uma espécie de árvore naquele rio, que quando vinha a enchente, não arrancava aquela árvore. Quando cortava aquela árvore com facão ou foice ou o que seja, e colocasse fogo, ela não morreria. Ela nasceria mais viçosa ainda. Então, muitas das vezes a adversidade, os vendavais da vida, muitas vezes as tempestades da vida, as enchentes, ela vem e parece que vai nos destruir. Mas se nós estivermos enraizados
como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, nós vamos passar esse momento de tempestade e vamos rejuvenescer novamente. E eu olhava, prestava atenção muito nisso, que aquela árvore, depois que fosse queimada ou passasse aquela tempestade, a sua flor saía mais linda e mais cheirosa do que antes. Então, se nós confiarmos em Deus, ser esse tipo de árvore, que vem a dificuldade, vem a luta, vem as circunstâncias ruins, e nós tivermos plantado a ribeira de água, confiando no Senhor, vamos levantar novamente, vamos surgir novamente, e o nosso segundo momento vai ser maior para a glória de Deus. Então, a questão aqui é quem nós estamos confiando. Então, nessa noite, nós somos desafiados a confiar em Deus. Muitas das vezes já fizemos tudo o que podíamos fazer para resolver uma situação, para melhorar nossa situação financeira. Fazemos de tudo, mas as coisas não mudam, continua da mesma maneira. O que devemos fazer agora? Confiar no Senhor. Então, nessa noite, Deus para nós é um desafio para nós. Precisamos confiar mais no Senhor. Que tipo de árvore nós estamos sendo? Aquela árvore do deserto ou a árvore plantada junto ao ribeiro de água? Precisamos refletir sobre isso. Ezequias agora estava com um grande desafio. Ele precisava confiar no Senhor. E ele prepara a cidade, coloca guardas ao redor dos muros, preparando para uma grande batalha, mas eles não estavam confiando no seu armamento e nem na sua força física. Ele estava confiando no Senhor. Senaqueribe manda um chanceler chegar a ter Eliaquim, outro chanceler também de Israel, ali de Judá, e manda dizer para eles: olha, fala para aqueles que estão em cima do muro da cidade, para aqueles que estivessem em cima do muro, falar para as pessoas que estivessem dentro da cidade: se vocês se entregarem, eu te darei para vocês uma terra fértil, uma terra boa. Depois ele manda essa mensagem, o povo não cede, porque o povo tinha uma promessa de Deus, que era aquela terra que ele estava plantado. O povo não cede, ele manda novamente o chanceler falar novamente e colocar. Primeiro ele tenta fazer uma proposta, segundo ele diz: olha, se vocês não se entregarem, nós vamos fazer vocês a comer esterco e beber urina. Primeiro tenta fazer com que eles abracem a promessa dele. Segundo, ele coloca um terror para ver se o povo deixaria de confiar em Deus. Mas o povo não cedeu, porque Ezequias confortou o povo e começou a orar a Deus. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele rasgou a sua veste em sinal de humilhação. E fala: ó Senhor dos exércitos, ó Deus da guerra, ouviste a afronta de Senaqueribe. Ele não tem afrontado a mim, tem afrontado o Senhor. Porque ele disse, Senaqueribe, que tinha destruído todos os outros deuses. Se tinha destruído os outros deuses dos outros países, então o Deus de Israel era um Deus pequeno para ele. Então o erro de Senaqueribe foi desafiar Deus. E ele a desafiar Deus, Ezequias sabia disso e passou o problema para Deus. Deus, ele está desafiando o Senhor. E ele ora, se humilha perante o Senhor.
E esse rei Senaqueribe não conseguiu entrar naquela cidade, invadir aquela cidade, porque Deus mandou um anjo à meia-noite, e aquele anjo destruiu 180 mil soldados de Senaqueribe. E Ezequias venceu aquela guerra, porque confiou em Deus. A nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra as potestades e os principados. Então, às vezes, nós estamos vivendo guerras, mas temos que fazer como Ezequias. Confiar em Deus. Há muitas guerras, há muitas dificuldades que nós enfrentamos, mas precisamos confiar no Senhor. Ele não conseguiu lançar um arco sequer, uma flecha, não conseguiu jogar uma lança, porque era um modo que os exércitos entravam na cidade, eram as armas que ele tinha. E a Bíblia diz que o Senhor quebra o carro, quebra a lança e queima os carros no fogo, porque do Senhor é a guerra, louvado seja Deus. Ele não conseguiu atirar uma flecha em Israel, porque eles estavam confiando em Deus. E ele chega a dizer, olha, a multidão que está com ele é grande, mas maior é quem está conosco, louvado seja Deus. Eu não sei, muitas das vezes, o que é maior para você, mas eu quero dizer para você que o maior é que está conosco, é o Senhor dos Exércitos, louvado seja Deus. Deus nos convida a confiar nele. Eu não sei o que os irmãos têm vivido. Se essa palavra não foi para todos, pelo menos para mim. Deus nos últimos dias tem me ensinado a confiar mais nele. Eu trabalho numa firma e até conversei com o pastor Gilvan, que há muito tempo eu vejo que não dá mais para trabalhar ali. E eu comecei a orar para trabalhar em outro lugar. E Deus não falou nada, Deus ficou em silêncio. É uma experiência pessoal, mas é muito perigoso Deus ficar em silêncio e a gente fazer alguma coisa. E Deus em silêncio, eu saí para trabalhar na outra empresa, fiz todos os testes. E foi um mês que eu não tirei praticamente nada. Durante os 20 dias eu não fiz nada, porque lá é comissão, é só comissão, eu não fiz nada. E eu fiquei angustiado, falei, meu Deus, é o que eu faço? Aí minha esposa brinca comigo assim, fala assim, olha, se não melhorar, piora. E confia em Deus, falou, confia em Deus. E eu fiz todos os testes naquela firma, só faltava o extrato do PIS. Aí quando eu chego lá que era a última coisa, quando eu chego no banco para tirar o extrato do PIS da caixa, aí o rapaz da caixa olhou para mim, deu risada e falou assim, você está com dinheiro aqui, você está... não sei como ele falou, meu Deus, assim, tipo... Você não tem dinheiro aqui no banco e não quer o dinheiro. Aí falei, como assim? Ele falou assim, tem aqui um dinheiro seu aqui. Aí, era o abono salarial, né? Que tem, acho que é 5 anos de carteira assinada, né? É isso aí, recebe um abono salarial. Então assim, eu fiquei olhando o cuidado de Deus, né? Com as pequenas coisas. Então, era um mês que não ia fazer nada. Mas Deus providenciou esse dinheiro nesse momento certo, para a glória do seu nome. Então, eu quero que os irmãos, talvez os irmãos já tenham tentado de tudo, pela força,
com alguma estratégia, usou várias maneiras para as coisas dar certo na sua vida. Então, se você já fez de tudo o que você pode fazer, você já fez, então é hora de confiar em Deus. É hora de confiar em Deus. Não importa a multidão que diz para você que não vai dar certo, que não tem jeito. O importante é nós confiarmos em Deus. Mas como confiarmos em alguém que se nós não tivermos um relacionamento? Como confiar em alguém se nós não tivermos a intimidade? E essa palavra fica para mim mesmo. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu preciso ter um relacionamento mais profundo com Deus. E aprender mais a confiar em Deus. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. Já fez de tudo? Então confia em Deus. Está fazendo o que é certo? Confia em Deus. Ezequias fez uma grande reforma. Ele não podia fazer mais nada a não ser confiar em Deus. Ensinou a lei para os judeus. Os sacerdotes, os juízes, os profetas, estavam tudo se vendendo por interesse, por dinheiro. Mas ele precisava confiar em Deus, porque ele estava fazendo diferente. Se ele estava ensinando o que era reto, se nós estamos procurando viver o correto, então vamos confiar em Deus. Amém? Quero que os irmãos fiquem em pé para nós orarmos. Amém? Alguém conhece aquela música assim? Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Tu és aquele que me sustenta, que me levanta, aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível, o Deus que ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Levante suas mãos e cante. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ele quem te sustenta, quem te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante suas mãos e declare: sei, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Irmãos, passei todos os testes na firma. Ainda trabalhei 1 dia e meio. Só que essa firma só ia ter uma folga por semana. E não ia ter tempo para obra, não ia ter tempo praticamente para a família. Ia ter pouco tempo para minha vida pessoal. E eu tenho
alguns objetivos na vida, alguns sonhos. E eu sei que esse trabalho ia ser um impedimento para o meu crescimento, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então eu escolhi ter uma dificuldade, mas estar na direção de Deus. E eu acredito naquilo que Deus falou comigo. Eu acredito que vai ser realizado. Então eu não sei o que Deus tem falado com vocês. Creia, confia no Senhor. Se alguma proposta vier para vocês, que tire vocês daquilo do propósito de Deus, não aceite, rejeite e continue confiando no Senhor. Amém? Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, meu Pai, falando sobre confiar em Ti. E confiar em Ti quando tudo vai bem é muito fácil. Mas confiar em Ti, na Sua providência, na Sua bondade, no Seu amor, quando tudo está errado, Senhor, não é fácil. Então, nessa noite, que essa palavra venha ficar guardada em meu coração e no coração de cada irmão nessa noite. Que tudo estiver ao contrário, tudo dando errado, mas que eles venham continuar confiando em Senhor. A Tua palavra diz que os confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Tua palavra diz que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A Tua palavra diz que uns levantam e caem, mas nós estamos diante do Senhor. Tua palavra diz que o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, Senhor. Então nessa noite nós confiamos em Ti e estamos cercados pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, o nosso coração para confiar no Senhor. Em nome de Jesus, que cada irmão nessa noite, que cada um de nós venha confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém.